Olá, bom dia. Hoje é dia 10 de março, um excelente dia, hoje está um dia lindo, estou com uma energia muito boa também, as coisas estão muito bonitas e o resultado de todo o estudo, o aprendizado que eu venho tendo na minha vida, ele está se concretizando e eu fico muito feliz por isso. E eu gostaria de passar isso para todo mundo. Hoje nós vamos fazer o nosso segundo encontro sobre o autoconhecimento, o amor próprio. Eu gostaria muito de enfatizar 2 pontos nesse segundo encontro. Um ponto eu já falei no primeiro encontro, que é a egrégora que nós construímos. Isso foi inicializada no dia 26 de janeiro de 2014, que é a egrégora do amor próprio, a egrégora do autoconhecimento e do amor fraterno. Essa egrégora, ela está sendo acrescentada e somada por mim, e eu peço que vocês também somem energia nela, para que todos possamos unir e criar e se beneficiar com essa nova egrégora, tá bem? E o segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês é a respeito do autoconhecimento e é a respeito da consciência e do subconsciente. Eu venho estudado muito sobre isso e, com o decorrer do tempo, tenho percebido o quanto isso é muito importante em nossas vidas. E percebo também que a gente não estuda isso em lugar nenhum, que isso deveria ter sido ensinado para a gente nas escolas, de tão importante e tão fundamental que é esse conhecimento e esse ensino. E eu quero aqui passar para vocês um pouco sobre isso, porque é um conhecimento e um aprendizado muito extenso. Então, eu vou estudando aos poucos e vou colocando para vocês. E se vocês quiserem também estudar também e passar para mim também o que vocês estão aprendendo, pode me passar por e-mail. O meu e-mail é portalmetaessenciais, tem o S no final, @gmail.com. Então eu vou repetir: portalmetaessenciais @gmail.com. Então, se vocês tiverem matérias sobre isso, ou o que comentar sobre isso, falar sobre isso, vocês podem me passar, que eu vou acrescentando nesses estudos. Tá? E eu tenho também uma sala de conferência que nós poderemos também interagir através dela, que vai ser legal também. Eu farei isso assim que puder. Então, o que a gente pode falar sobre o consciente, né? Então, o consciente, pelo que eu estudo, o consciente é uma criação, ele cria tudo. Então, ele cria formas, ele cria conceitos, ele cria contextos. Ele é um criador, né? E através dessa criação a gente pode utilizar os instrumentos, a matéria-prima, aquelas ferramentas que nós falamos na aula anterior, no encontro anterior, no estudo anterior, sobre das ferramentas que nós podemos utilizar, que nos fará mais consciente, que são as ferramentas da meditação, da yoga, do reiki, numa praia, no meio ambiente, na natureza, etc. Então, o consciente, ele utiliza essa matéria-prima, esses instrumentos,
essa ferramenta. Ele utiliza tudo isso para criar essas formas, para criar esse contexto, para criar esses conteúdos na nossa vida. Então, o consciente, ele é o que tradicionalmente a gente é. Nós precisamos saber que ele é importante e ele precisa permanecer nessa vida. Então esse é um ponto, né? Agora eu vou falar sobre o subconsciente. Bom, o subconsciente, ele é um guardião das nossas informações, das nossas realidades internas. Ele influencia no que nós somos, mas ele não controla a gente. Se a gente perceber isso e utilizar o consciente sim que nós vamos poder controlar, utilizar as coisas na nossa vida. Então, o subconsciente, ele preserva todas essas informações da nossa realidade interior. Ele sabe tudo que a gente viveu, ele sabe de tudo que a gente experimentou, ele sabe de tudo que a gente fez durante nossa vida, mesmo a gente estando inconsciente. Então, daí você percebe a grandeza que ele é. Nós temos essa luz, esse conhecimento, e nós precisamos colocar em prática esse conhecimento e essa ação. Esse conhecimento da consciência e do subconsciente. Nós temos diversas mentes, diversos corpos que nós vamos estudando, mas hoje eu vou ficar mais especificamente na consciência e no subconsciente, tá? Porque só eles dá muito assunto. Então, eu venho há um tempo, como eu falei no primeiro encontro, no primeiro estudo, observando muito o que eu venho pensando. Assim, o que eu estou pensando, para não entrar no automático e deixar a minha mente aleatória pensando o que ela quer. Porque quando a gente entra nesse automático, é o subconsciente que está trabalhando aleatoriamente. E isso tudo não é fácil, mas também é muito prazeroso. Não é fácil porque a gente aprendeu, eu estou com 46 anos, fiz agora, dia 7 de março, eu passei muitos anos da minha vida sem conhecer isso com que nós estamos conversando agora. Então, eu vivia no automático. Eu tive uma vida, uma adolescência muito conturbada, no sentido de saía muito, bebia, e tinha muito contato com pessoas assim, meio porra louca mesmo e tal. E isso registrou no meu subconsciente algumas coisas que eu percebo. Então eu estou fazendo esse processo de limpeza, esse processo de conhecimento, para que eu possa, nessa vida, evoluir de uma certa forma, para que eu possa limpar isso tudo que eu já vivi, que foi muito válido. Eu não estou aqui discriminando, nem criticando, nem julgando no mau sentido. Eu estou aqui apenas percebendo e querendo melhorar, e passando isso para vocês, querendo melhorar para que eu possa ser um ser
ainda mais feliz do que eu já sou, porque eu já sou muito feliz, mas eu sinto que se eu deixar pelo meu subconsciente e pelo meu automático funcionar sozinho, eu fico muito à mercê da maré. Se a maré muda, eu posso mudar e não perceber. Então, eu estando consciente, eu consigo muito melhor lidar com as tempestades, com a maré alta e tudo mais. Então, eu percebi muito que e ainda vou perceber muito mais que meus pensamentos, eles têm a capacidade de pensar muitas vezes 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma capacidade muito bonita. Eu até agradeço muito por isso. Mas isso não tem, no momento, me ajudado muito. Por quê? Porque eu, quando estou lendo um livro, estudando alguma coisa que eu gosto muito, eu me percebo, às vezes estou lendo ali, estou concentrada, e às vezes eu penso numa outra coisa que eu deveria estar fazendo, que eu deveria ter feito, sei lá, ter feito o almoço para daqui a pouco, não sei o que lá, ou penso, eu tenho que ligar para minha irmã, ou, sei lá, várias coisas. Então eu percebi que se eu cuidar desses momentos, do meu pensamento, da minha concentração e da minha consciência, eu posso estar mais 100% atuante ao momento, estar ligada ao momento. Eu posso estar 100% aqui na Terra, fazendo o que eu estou fazendo. Se eu estiver estudando, eu vou em cada palavra daquela e sinto aquela palavra 100% o significado dela. Eu me concentro naquilo. Mesma coisa quando eu vou fazer uma comida. Importante para mim, e eu acho que para todo mundo, quando está fazendo a comida, fazer a comida botando energia naquela comida, pensando naquela comida, pensando o que aquela comida vai me trazer, o que vai trazer para as outras pessoas, o que ela vai fazer dentro do meu organismo e passar uma energia boa para aquela comida. Então, ficar 100% ali no que você está fazendo. E não ter, para mim, né? E não ter a tendência de ficar divagando em vários campos, em vários assuntos. E aí eu correlacionei isso com a vida moderna. Por quê? Porque hoje em dia, as crianças, nós, todas as idades, estamos vivendo, como eu falei no primeiro encontro, uma vida muito corrida, né? São muitas informações ao mesmo tempo, o tempo todo, na internet, no iPhone, todos os meios de comunicação tecnológicos, a gente está recebendo muita informação. Então, essas informações, esse novo mundo, ele vem com uma proposta diferente dessa que eu estou colocando agora aqui no momento para vocês. Ele vem com a proposta de dinamizar a nossa mente e criar um padrão automático de uma coisa atrás da outra. Você você vai. E quando você percebe, você entra no automático, você entra no subconsciente. Tudo bem, isso existe, legal, existe. Então, isso é uma consciência de que isso existe. Como nós poderemos trabalhar essa entidade? Né? Essa entidade que eu digo, essas informações tecnológicas imediatas o tempo todo. E isso está crescendo e está num inconsciente coletivo, que está assim perto de nós. Se a gente não perceber, a gente cai
nessa dinâmica, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho. Eu acho isso, eu venho percebendo essa melhora em mim dessa forma. Fazer um trabalho de cada vez, 100% no momento. Né? E outra coisa que vai ser legal a gente poder conversar no futuro é o seguinte, quando a gente percebe, por exemplo, no caso eu tenho aqui uma agenda com uma lista de coisas para fazer, porque a agenda vai crescendo cada vez mais, né? E as possibilidades vão aumentando. Não que você realize todas essas possibilidades, mas e que elas sejam efetivadas, mas elas aumentam devido à possibilidade que você tem de pesquisa, de que você tem da internet, que te traz muita coisa, e etc. Então, quando eu pego minha agenda do dia, percebo a quantidade de coisas que eu tenho que fazer. Então eu ali me concentro, me reconecto comigo mesma e penso assim, o que deve ser mais importante no momento para eu fazer. Se eu for sair daqui a 2 horas ou 1h30, será que vale a pena mesmo eu ligar o computador e ir na internet, ver meus e-mails, ir no Face, ou postar alguma coisa, ou fazer a pesquisa do equipamento que eu estou precisando? Porque eu vou sair daqui a pouco e vou ficar 1 hora fora, e essa hora que eu vou ficar fora eu vou ligar e desligar o computador, isso demora um pouco e tal. Então essa é a minha experiência, né? Provavelmente vocês devem ter as suas experiências, ou o iPhone, ou... Bom, não importa, eu vou tentar passar para vocês o que se passa comigo. Então, esse momento, essa meia hora, 1 hora que eu ainda vou sair, para depois voltar daqui a 1 hora, 2 horas, eu vou tentar analisar que será que vai adiantar eu ligar o computador e ver essas coisas? Eu sinto que isso é uma coisa muito corrida, que não vale a pena para mim. O que vale mais a pena para mim, depois, quando voltar, eu ligo o computador e aí sim eu faço as pesquisas e vejo meus e-mails e tal, porque eu percebo que essa 1 hora que eu vou, ou meia hora por aí, eu vou ligar o computador, vai demorar sei lá, 10 minutos para ligar, 5 minutos para ligar, até não sei o que. De repente, essa meia hora, 1 hora, é legal eu não ligar o computador ainda e me conectar e fazer uma coisa que tem mais a ver com essa 1 hora ou meia hora que eu vou utilizar antes de sair, né? Então, diante disso, isso é apenas um exemplo, é um exemplo bobo, eu sei disso. Mas, às vezes, com essas percepções que a gente tem do que fazer da nossa vida, elas podem nos auxiliar muito, entende? Se eu tivesse acendido o computador, tivesse visto, eu ia ficar um pouco flutuante. Então eu resolvi fazer outras coisas, resolvi ir lá arrumar a cozinha, pegar essa meia hora e botar em prática algumas coisas que eu vá utilizar depois com maior capacidade, em vez de eu perder um pouco de tempo ligando, desligando o computador, vendo isso aqui, eu não ia poder ficar um pouco mais lá. Isso é uma pequena questão que tem a ver com isso que eu estava conversando com vocês, com a consciência do 100% do momento do que você está fazendo. É tentar se perceber, é tentar equilibrar o que a gente está sentindo, tá? Tentar conhecer o consciente, tentar entender o subconsciente e a importância do que a gente faz, porque o subconsciente, ele capta tudo em nossas vidas.
A consciência não, porque senão ia ser assim, ia começar a dar tilt, ia queimar muita coisa na nossa cabeça. Então o subconsciente, ele sai arquivando tudo lá da forma dele, que é um ser que a gente não conhece muito bem, mas que ele existe e ele é muito lindo. Então nós precisamos cuidar de tudo que a gente faz, cuidar de tudo que a gente vê, cuidar de tudo que a gente pensa, porque ele está ali captando isso tudo e guardando internamente dentro da gente. E a consciência, quando ela precisa, ela vai, acessa ele e pega aquilo que ele gravou e utiliza. Então, eu gostaria de colocar para vocês aqui a importância do cuidar que a gente tem que ter com a gente mesmo. O cuidado que a gente pensa, o cuidado que a gente faz, o cuidado que entra na nossa casa, o cuidar de como é que nós estamos fazendo a nossa vida, como que nós estamos levando a nossa vida, porque o subconsciente está ali gravando tudo, e quando há um momento que a gente não consegue estar consciente, ele fica ali no automático, regendo, influenciando em nossa vida. Tá? Então, eu agradeço muito esse segundo encontro, eu estou muito feliz para poder fazer isso. Espero que a nossa egrégora ela cresça e nos auxilie muito, tá? E em breve eu estarei de volta com mais experiências e conhecimento. Então fiquem todos com Deus, que os seres iluminados estejam sempre à nossa volta, nos auxiliando, cuidando, nos protegendo, que a grande fraternidade branca ela esteja presente com a gente, e eu confio no universo e sei que ele vai manifestar as minhas necessidades e a dos meus semelhantes. Bom dia a todos.